Olá, turma! Vamos continuar agora com a nossa aula número 10 do sétimo ano. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de raiz quadrada de números inteiros. Eu sei que tem diversos alunos aí que estavam doidos para saber o que é raiz quadrada. Bom, a raiz quadrada é o inverso da potência elevado a 2. O que nós chamamos de raiz quadrada? Esse espacinho aqui na raiz, ele é chamado de índice. E aí, quando criaram a raiz quadrada, que é o índice 2, quando a gente tem uma potência elevado ao quadrado, é a potência elevado a 2. Então, a gente chama de raiz quadrada quando isso aqui está em branco. Quando isso aqui está em branco é porque é um 2, por isso que se chama raiz quadrada. Quando criaram a raiz quadrada, criaram em branco. Então, sempre que está em branco esse espaçozinho, a gente chama de raiz quadrada. Se eu chegar aqui e colocar um 3, passa a ser raiz cúbica, índice 3. Se eu chegar aqui e colocar um 4, passa a ser raiz quarta, índice 4. No momento, a gente só está estudando raiz quadrada. Então, raiz quadrada é raiz com índice 2. Então, raiz quadrada de 81, o que eu pergunto a vocês, turmas? Qual é o número que elevado ao quadrado o resultado dá 81? Qual é o número que vezes ele mesmo o resultado dá 81? Qual é esse número? 9. Tá? Então, assim, vou botar só a explicação aqui do lado. Normalmente a gente só responde, tá? Pois 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. É muito simples calcular a raiz quadrada. Então, por exemplo, até o número 100, a gente sabe a tabuada de cabeça do número vezes ele mesmo. Então, eu vou saber responder isso mentalmente. Bem simples, todos vocês vão conseguir. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 49. Qual é o número que elevado ao quadrado, o resultado dá 49? Qual é? 7 vezes 7 é 49. Então, raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por que é igual a 7? Porque 7 elevado a 2, que é 7 vezes 7, é 49. É só isso, é muito simples, turma. Vamos lá? Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16, qual o número que vezes ele mesmo dá 16? É o número 4, ok? Agora vamos lá, aqui tem uma coisinha diferente. Eu botei, nossos números são números inteiros, então podem ser positivos ou negativos. Esses daqui são positivos, né? Eu poderia botar o mais aqui, não tem problema, não tem sinal, é positivo. Agora eu botei um número negativo, então é raiz quadrada de menos 81. Eu queria que vocês pensassem aí comigo. Eu queria saber qual é o número que eu devo escrever, tem sinal entre parênteses, que elevado a 2, o resultado vai dar menos 81. Se eu tenho sinal no número, eu tenho que me preocupar com o sinal. Qual é o número, turma, que ao quadrado o resultado vai dar menos 81? Pensaram? Lembrando que a gente estudou as regras de potência agora. Todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Tanto faz ser positivo como negativo, o resultado é sempre positivo. Então, eu consigo um número que vezes ele mesmo fique negativo? Se eu colocar o 9 positivo, 9 vezes 9 positivo dá 81 positivo. Se eu colocar o 9 negativo, menos 9 elevado ao quadrado, número negativo, expoente par, ficaria positivo. Então, eu não posso colocar o menos 9 aqui. Então, eu não consigo um número, turma, que ao quadrado fique negativo. Todo número ao quadrado é positivo, então não consigo esse número. Se eu não consigo esse número, não é possível calcular esse radical no conjunto que nós estamos estudando, que são os números inteiros. Então, ó, a gente não vai calcular esse, a gente vai escrever não é possível. Em Z, que é o conjunto que nós estamos trabalhando, ok? Então, ó, sempre que eu tiver raiz quadrada, que é o que nós estamos vendo de número negativo, não é possível em Z, porque não é um número inteiro, tá? Nós não estamos estudando isso agora, mas se eu mudar o índice, passar a ser 3,
número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo. Então, por exemplo, se o meu expoente é negativo, a resposta é negativa, eu posso ter índices ímpares aqui negativos, que aí vai ser possível em Z. Uma raiz cúbica, uma raiz quinta, uma raiz sétima seria possível. Se o meu índice é par 2, não é possível em Z. A gente tem um símbolo matemático que é o não pertence. O Ezinho é um pertence. Se eu riscar, é não pertence. A gente pode usar esse símbolo não pertence a Z. O que quer dizer? Não pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, sempre que eu tiver uma raiz quadrada de um número negativo, não pertence a Z. Ok, turma? Mais alguns exemplos, vamos lá. Raiz quadrada de 1. Qual é o número que ao quadrado, qual é o número que vezes ele mesmo o resultado dá 1? É o próprio 1. 1 vezes 1, 1. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. 3 vezes 3, 9. Aumentei um pouquinho, vamos lá. Raiz quadrada de 100. Qual o número que vezes ele mesmo dá 100? É o número 10. 10 vezes 10, 100. 121. Qual é o número que ao quadrado, qual é o número que vezes ele mesmo, o resultado vai dar 121. Então, a gente não tem obrigação de saber de cabeça números maiores do que o 100. Então, a gente faz a continha. Será que é o 11, já que cabe em 1? 11 vezes 11? Ou 12 vezes 12? Ou 13 vezes 13? E aí a gente faz a conta. Raiz quadrada de 121 é igual a 11. Porque 11 vezes 11 dá 121. Ok? Raiz quadrada de 36. Olha, eu botei aqui o 36 3 vezes. Raiz quadrada de 36. Esse eu botei um menos antes da raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de menos 36. Bem parecido, né? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. 6 vezes 6 é 36. Menos a raiz quadrada de 36 é menos o resultado da raiz. Então, é possível. Repete o menos e raiz quadrada de 36 é igual a 6. Agora, botei o número negativo dentro da raiz quadrada, é o mesmo que a raiz quadrada de menos 81. Eu não consigo um número que ao quadrado o resultado dê menos 36. Se eu não consigo, não é possível em Z. Então, pode botar assim, ó, não pertence a Z. Ou não é possível em Z, ou não é um número inteiro, como vocês acharem melhor. Agora, vamos lá. Raiz quadrada do número 30. Alguém conhece algum número que ao quadrado dê 30? Alguém conhece um número que vezes ele mesmo o resultado dê 30? Aqui eu não tenho sinal, não tem problema de sinal. Mas existe um número que vezes ele mesmo dê 30? Então, não é exata esse tipo de raiz. E toda raiz que não é exata não é um número inteiro, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Não é exata. Ou seja, também não pertence a Z. Não é exata, não pertence a Z. Turma, esse tipo de número, ele dá um número, não é exato, ou seja, dá um número com vírgula, um número decimal, e esse decimal é infinito, tá? Eles em diversas casas decimais, diversos números após a vírgula. Então, não é uma raiz exata. Toda raiz que não é exata dá um número infinito. Então, esse número decimal infinito não é um número inteiro. Então, podemos dizer só, não é exata, não é um número inteiro, não pertence a Z também. Não é problema de sinal, mas não é um número exato. Agora aqui, vamos lá, menos a raiz quadrada de 4. Menos antes da raiz é menos o resultado. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. 2 elevado a 2 dá 4. Bem tranquilo, né, turma? Agora eu botei aqui um exercício pequenininho. Quais raízes não são números inteiros? Então, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Raiz quadrada de 37. Alguém conhece um número que vezes ele mesmo dê 37? Não. Então, esse aqui não é um número... Vou riscar. Não é um número inteiro. É um número infinito, decimal infinito.
Raiz quadrada de 64 é igual a 8. 8 vezes 8, 64. Raiz quadrada de 80. Alguém conhece um número que vezes ele mesmo deu 80? Não é um número inteiro. Raiz quadrada de 2. Algum número vezes ele mesmo dá 2? Não, também é um número decimal infinito. Raiz quadrada de 144 é exato, dá 12. 12 vezes 12 é 144. E a raiz quadrada de 5, não temos um número que vezes ele mesmo dê 5. Não é um número inteiro. Então, não é um número inteiro. Ok, turma? Até a próxima!